Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Giovanni, obrigado pela tua presença, cara. Tá bem elegante aí, como sempre, né? Isso aí, Silvio Lopes. É uma satisfação estar participando do seu programa. E eu quero aproveitar, o gancho ali para parabenizar, pelos 23 anos do Programa Economia e Desenvolvimento. Muito bem. Olha aqui, ó, tu sempre traz um assunto importante aqui, porque quem é que não tem que pagar tributo, tem que tratar de tributo, tem que tirar do emaranhado da legislação tributária brasileira alguma coisa que possa valer a pena para as empresas, né? Não que a empresa, né, Giovanni, tenha que pagar menos, ela tem que pagar o que é justo. E pagar o que é justo, é importante que a empresa tenha, que os seus empresários, que a contabilidade da empresa tenha conhecimento da legislação e saiba os caminhos corretos, né, para que ela possa também tirar o melhor proveito disso, pagando aquilo que é justo e não acima. Por exemplo, o expurgo do ICMS na base da COFINS e do PIS. Isso é uma boa coisa? Olha, Silvio Lopes, muitas vezes, mesmo pagando o tributo de acordo com a lei, a tributação ela ainda assim é injusta, né? É verdade. O Brasil é um manicômio tributário, né? Uhum. E a injustiça fiscal no Brasil impera, né? É importante fazer uma reforma tributária profunda, não é? Simplificando a tributação. Acho que isso é um desafio, né, da sociedade brasileira. Não precisa nem reduzir, mas simplificar já ajuda, né? Não pode aumentar. Não pode aumentar. Não pode aumentar, né? Isso é o temor, né? É o temor de se mexer nessas legislações, né? Que, via de regra, quando se mexe, acaba se aumentando a tributação, né? Isso aconteceu em Porto Alegre, né? O senhor se recorda a questão da reforma do IPTU em Porto Alegre, no final das contas acabou aumentando a arrecadação, né? Eu trouxe esse tema, né, que é o expurgo do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS. Considero esse tema relevante. Nós temos ali algumas modificações legislativas que ainda estão sob apreciação do Congresso Nacional. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, através do recurso extraordinário número 574/706, definiu que o ICMS embutido nas notas fiscais de venda não integram ali o conceito de receita para os fins de tributação das contribuições previdenciárias sobre as receitas, né? No arcabouço constitucional brasileiro, existe ali a base de incidência da tributação. E dentre a tributação que tem a natureza de destinação de ordem previdenciária, nós temos a tributação sobre a receita, que é a COFINS, né? A tributação sobre a folha de pagamento de salários, que é o valor que é descontado do funcionário quando recebe o seu salário, e também a contribuição previdenciária patronal, que via de regra é 20% sobre o salário dos empregados, né? E também a tributação sobre o lucro das empresas, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, nós temos a COFINS, a contribuição previdenciária sobre a folha de salários e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, a COFINS foi para o Supremo Tribunal Federal essa demanda para saber, né, se o ICMS embutido na nota fiscal de venda de mercadorias integrava o conceito de faturamento. E o Supremo definiu que não integra o conceito de faturamento e, a partir, então, da definição do STF, as empresas passaram, né, a expurgar o ICMS sobre as vendas da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E, de certa forma, a coisa está funcionando, né, com uma certa tranquilidade, e houve ali uma redução, então, da carga tributária da COFINS, né? A COFINS é um dos tributos mais relevantes sob o ponto de vista da arrecadação federal, né? E aqui tem um breve histórico, que até o ano de 2003, a tributação da COFINS era 3% para todas as empresas, né? Então, as empresas levantavam ali o seu faturamento mensal, pagava 3% de COFINS e resolvia a questão do financiamento da COFINS, perfeito? E em 2013, então, sob o manto da não cumulatividade, o governo editou a lei, se não me falha a memória, a Lei 10.833, e essa lei permitiu, então, que as empresas deduzissem da base de cálculo da COFINS alguns custos e algumas despesas, né? E se dizia naquela ocasião que o tributo ia ser mais justo, porque se pagaria a COFINS sobre um valor agregado ali, né? Então, nós temos o faturamento, menos alguns custos e despesas, esse valor agregado seria a base de incidência da COFINS. O problema, Silvio Lopes, é que quando foram determinar a alíquota da COFINS não cumulativa,
ela passou a ser de 7,6%. Então, nós tínhamos um cenário que era de 3% sobre faturamento, passou a ser de 7,6%, né, dessa base da não cumulatividade, né? E com isso, na grande verdade, aumentou exponencialmente a carga tributária com a COFINS, né? Eu trouxe aqui alguns dados da Receita Federal. No ano de 2002, antes da implementação da COFINS não cumulativa, a arrecadação com a COFINS foi de 52 bilhões, dado da Receita Federal, ano de 2002. Ano de 2003 foi instituída a nova legislação, teve ali o período da transitoriedade. O ano de 2004, a arrecadação com a COFINS passou para 76 bilhões. Ou seja, houve um incremento de arrecadação de 48%. Né? Então, nós tivemos aí essa definição do STF, que de certa forma reduziu um pouco a carga com a COFINS, não aquele patamar que era antes de 2003, né? 2002 para trás. Mas, infelizmente, um dos primeiros atos do atual governo, né, do atual governo federal, em 12 de janeiro de 2023, foi editada a medida provisória número 1159. Né? O que diz essa medida provisória? Essa medida provisória, de certa forma, colocou dentro da lei a questão do expurgo do ICMS sobre as vendas do faturamento, né? Mas limitou a questão dos créditos. Porque o que diz essa medida provisória? Que sobre a compra dos insumos, o ICMS embutido no insumo também não pode ser objeto de adjudicação de crédito, né? Então, de novo, né, esse governo acabou aumentando a carga tributária na medida que reduziu o volume dos créditos, né, a base dos créditos, porque também expurgou o ICMS da base dos créditos. Aí, Silvio Lopes, a gente pode se perguntar, tá, mas é justo isso? Né? Pô, se não tem o ICMS no débito, também não teria que ter o ICMS no crédito, né? Mas não é bem assim, não é bem assim, né? Veja que várias empresas, elas serão oneradas de sobremaneira, né? Vou dar um exemplo para o senhor. As empresas prestadoras de serviços, então as empresas que prestam serviços, elas não são contribuintes do ICMS. Porque, via de regra, o ICMS incide sobre circulação de mercadorias. Né? E essas empresas que prestam serviços, elas também são obrigadas a comprar insumos que são produtos, né, para aplicação no serviço delas. Mas elas já não adjudicam o crédito ICMS porque elas não são contribuintes do ICMS. Né? O fruto da venda delas é serviço tributado pelo ISSQN. O que vai acontecer? Essas empresas, então, mesmo não tendo ICMS para expurgar nas saídas, terão que retirar o ICMS da compra dos insumos e vai diminuir a quantidade dos créditos, né, do piso da COFINS, então vai aumentar a carga tributária. Vai aumentar a carga tributária dos prestadores, né? E, por fim, há uma falsa ideia de que há justiça nessa sistemática que o governo tentou implementar, a medida provisória 1159, eu vou explicar para os senhores do meu entendimento. Quando o ICMS ele não é recuperável, quer dizer, quando a empresa compra insumo, um produto que tem insumo ICMS embutido, ele não recupera, aquele ICMS é custo para a empresa que adquire aquele insumo, né? O senhor vai concordar comigo? Claro. Né? Se a empresa recupera o ICMS, aí tudo bem, aí aquele ICMS não é custo, porque ele consegue recuperar na escrituração do ICMS, né? Mas quando não é recuperável, é custo. Como é que se forma o preço de venda dos produtos? Custo, somatório de custos, né? O preço de venda é custos, mais despesas, mais margem. Então, o ICMS que está embutido nas notas fiscais de compra dos insumos, quando representa custo, ou seja, quando não é recuperável, ele faz parte do preço de venda, então esse ICMS ele é tributado já na saída. Então, se nós expurgarmos o ICMS da base do crédito, e esse ICMS é custo para nós vamos estar pagando de novo quando nós faturarmos o nosso serviço lá na frente, né? Muito bem. Então, acho que o Congresso Nacional precisa discutir, rever o teor dessa medida provisória 1159 e, quem sabe, ali no dispositivo dessa medida provisória, aonde veda taxativamente todo o ICMS embutido nos insumos, quem sabe ali substituir por o ICMS embutido no insumo quando recuperável, né? Então,
Talvez esse detalhe seja de suma importância para não aumentar ainda mais a carga tributária do povo brasileiro. É fundamental, certamente. Giovanni, obrigado pela tua explicação. Realmente eu acho que tenho certeza que o pessoal sobretudo que é afetado por essa situação toda aí, né? Teve um esclarecimento muito bem feito e objetivo. Obrigado pela tua presença. Até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço. Até lá.